pessoal, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é tarde. Bom, nós aqui também, tá? Em função desse isolamento, somos também obrigados a usar desses recursos tecnológicos, que não é o meu forte, para dar continuidade às aulas nossas. A o tema da nossa aula é sobre água, tá? É um assunto que sempre nós iniciamos o curso falando sobre isso, porque é uma coisa de preocupação em nível também mundial, a questão da quantidade e de qualidade de água disponível para todas as atividades antrópicas. Nós vamos abordar nesse tema aqui, assim, qual que é o objetivo? Compreender a importância da água em todos os aspectos da atividade humana, tá? Expor e discutir procedimentos relacionados à sustentabilidade, coisas que vocês como engenheiros não vão ter como fugir disso, tá? E adquirir atitude de preservação e uso racional dos recursos hídricos. Sabemos, por exemplo, as engenharias são atividades antrópicas que têm impacto ambiental muito grande, tá? E às vezes não, sempre tem que, no empreendimento, tem que se pensar na questão da água como insumo e dos recursos naturais que vai ser impactado na região, o curso d'água, mesmo água subterrânea, então a questão da contaminação, então tudo isso tem que ser pensado, mitigado e proposto soluções. Bom, nós vamos abordar de forma geral a questão da água como fonte de vida. Nós vamos falar nos slides que estão sendo disponibilizados para vocês. Vocês vão encontrar assim questão do início das civilizações, que a questão sempre iniciaram próximo de cursos d'água. Nós vamos falar de algumas coisas que a ONU preconiza, tanto na questão catastrófica de futura, que daqui no caso que em 2025, que está bem próximo já, nós vamos ter escassez hídrica de água, já existe a escassez hídrica de água, escassez hídrica de água, a escassez de água hídrica, desculpa, e nós vamos falar também alguma coisa a respeito de algumas resoluções da ONU que interessa sobre a questão de água, isso aqui tudo em nível global. Nós vamos falar sobre a disponibilidade de água no planeta, então vocês vão verificar a distribuição do montante de água, do conteúdo de água que existe no planeta e como elas estão distribuídas. Nós vamos falar também sobre o uso da água doce no planeta, que vão verificar que mais de 70%, em torno de 70% da água é utilizada na agricultura, 22% em atividades industriais e ainda o que interessa com vocês como futuros gestores vão ter que enfrentar a questão do desafio da água desse século, né, que é a falta de água potável.
e também, em alguns casos, falta de água para outras atividades antrópicas também, né? Agricultura, essa coisa mais. Então, vou falar dos recursos hídricos, de como que vocês vão encontrar alguma pontuação sobre a questão dos recursos hídricos, como que ele funciona, as águas virtuais, a escassez hídrica, ou seja, por questão física, escassez física ou escassez por falta de gestão dos recursos existentes, adesão, acesso da população à água potável, a situação da água no mundo, demanda de água, o ciclo de água. Nós vamos falar ainda sobre os aquíferos, tá? Que nós vamos falar isso, você já teve noção disso, né, em geologia, quando vocês fizeram geologia, falaram sobre rochas impermeáveis, as rochas que são porosas, a questão da percolação, da infiltração da água no solo. Nós falamos dos aquíferos que estão disponíveis aqui para nós na região, aqui no Brasil, que no caso aqui nós temos 2 aquíferos significativos, os maiores do mundo, né? Que é o aquífero Guarani, na região sul, centro-oeste e sul, e o aquífero Alter do Chão, que está na região norte. Não fala também de alguns tipos de drenagem, alguns nomes meio exóticos que vocês que nunca ouviram falar, mas tem que o nome que se dá a esses tipos de drenagem em função das suas características, dos impactos também humanos que vocês têm que pensar nisso, em mitigação, resolução de problemas. Nós vamos falar de perspectiva futura e a situação da água no Brasil. Nós vamos falar vamos verificar que em torno de 12%, aproximadamente 12% de toda a água doce existente no mundo está aqui no nosso território. E aí nós vamos verificar que a questão da água é mais ou menos no nosso território é inversamente proporcional à questão da população. Onde tem maior recurso, tem menos densidade demográfica. E onde se tem maior disponibilidade hídrica, você tem a maior disponibilidade hídrica, menor densidade demográfica. E acontece o contrário no sudeste e nordeste, que você tem maior densidade demográfica e menor quantidade de recursos hídricos. Disponibilidade de água doce na região para o Brasil, situação da água no Brasil, incluindo a questão do aquífero, a distribuição do consumo de água, ainda como hoje no Brasil, a situação de água. Aí aqui a questão do último slide, aqui nós estamos falando sobre a questão per capita, o uso per capita da água. E aqui algumas curiosidades de quando se fala em água virtual, então saber quantos litros de água para produzir um carro ou para produzir um quilo de carne. Tá. Aí nós falamos da água na engenharia. Então, a água na engenharia, ela também é normatizada, não é qualquer água que se pode utilizar na engenharia. Então, o pH, sulfato, resíduo sólido, cloretos, elas todas são normatizadas. Existem normas apropriadas para ser executado em função do uso da água na engenharia. E a água, por exemplo, na engenharia, pelo menos na nossa região, onde em construções pequenas, de médio porte, ela nem é levada em questão de custo. Mas ela é um produto industrial, ela custa para ser captada, custa para ser reservada, distribuída
Então é um produto industrial também. E na engenharia ela tem uma função, ora como insumo, quando ela é utilizada na feitura de concreto e de argamassas, aterro, compactação de aterro, e também como ferramenta quando ela é utilizada para limpeza, resfriamento e outras atividades da, na construção ou na indústria. Mas é isso. E também eu vou deixar no AVA acho que é uma monografia que fala sobre a questão da água, o destino, o futuro da água no planeta Terra. Então vocês leiam isso também, tá? E as atividades, nós vamos falar mais tarde sobre pH e a questão da dureza e outros parâmetros que é relevante para a água para usado. Nós vamos falar isso em aulas posteriores e com bastante exercício para a gente poder fixar bem. E no mais, boa aula e tomara que a gente volte logo.